Nesse vídeo, nós vamos falar das Domestic Partnership e Civil Unions. Você sabe o que significa? Essa seria a união estável lá nos Estados Unidos. Seria o equivalente ao que temos aqui da união estável lá. Mas por que duas nomenclaturas? Bom, praticamente elas são sinônimos. O que muda são os estados que as aceitam. Alguns estados vão chamar de Domestic Partnership, outros de Civil Union. A outra diferença também é que alguns estados vão ter os dois. E a Domestic Partnership, ela geralmente é em nível da cidade, do condado, ela é aceita ali. Então, um casal que registra essa Domestic Partnership na cidade vai conseguir usufruir dos direitos que ela dá dentro dessa cidade, mas não em outra cidade, às vezes dentro do mesmo estado. E a Civil Union é num nível mais estadual. Dentro de todo o estado, ela vai ser reconhecida. Mas em muitos estados ela é um sinônimo, ou tem um ou tem outro. E outros estados nem existe mais. Por quê? Porque desde 2015 o casamento entre casais do mesmo sexo está autorizado em todos os Estados Unidos. A US Supreme Court decidiu que é inconstitucional proibir que casais homossexuais se casem. Então agora todo mundo pode casar nos Estados Unidos. Então muitos estados a partir daí aboliram esse instituto da união estável. Alguns converteram ela, seja a Domestic Partnership ou Civil Union, converteu em casamento e não existe mais. Outros não converteram. Quem fez até ali tá na união e outros agora só casando, não vai ter mais. Mas alguns mantiveram. E esses que mantiveram, uns chamam de Domestic Partnership e outros de Civil Union. Por exemplo, Colorado, Civil Union. Califórnia, Domestic Partnership. E no Havaí, tem um nome mais diferente ainda. É o Reciprocal Beneficiary Relationship. É assim que eles vão chamar a união estável no Havaí. Mas o que acontece? Quem opta ainda por esse tipo de união, não pelo casamento, vai ter seus direitos somente dentro do estado. Então, no outro estado pode não ser reconhecido. E além disso, em nível federal, não está reconhecido. Então, por exemplo, muita gente vai querer fazer essa Civil Union, Domestic Partnership, para ter direito ao seguro-saúde, para poder ter direito a uma licença médica, caso o companheiro esteja doente, poder visitar no hospital, poder visitar na cadeia, para poder adotar. Então, esses direitos vão estar protegidos. Mas, por exemplo, casais que vivem só sobre a Civil Union ou Domestic Partnership não podem declarar o imposto de renda juntos, como casal, porque isso é uma lei federal, isso é o direito federal e nessa esfera federal isso não está reconhecido. Também não vai ter direito ao Social Security, também é uma questão federal. Então, quando o marido, no caso o companheiro ou a companheira, falece, essa pessoa não vai ter esses direitos, porque é uma questão federal. Então essa é a diferença, basicamente, entre Domestic Partnership, Civil Union e os direitos que elas dão em relação ao casamento.